continuando as séries Avaliações Físicas, hoje nós vamos pegar um teste também clássico, exposto na literatura referente ao assunto, de avaliação de resistência muscular localizada abdominal. O Treino em Foco questiona um pouco essa caracterização do teste como teste de resistência muscular localizada. Nós entendemos que o teste sim, ele pode ser de resistência muscular localizada, de RML, desde que o indivíduo que esteja fazendo tenha um nível de condicionamento físico capaz de executar no mínimo 20 repetições para mais do movimento executado ou do movimento exigido para o teste abdominal. Se vocês forem aplicar o teste que nós vamos mostrar já na sequência para vocês, em indivíduos descondicionados, sedentários, muitos desses indivíduos não conseguirão fazer nem 20 repetições completas e corretas do movimento. Isso então não caracteriza um teste de resistência muscular, caracteriza sim um teste de força muscular da região abdominal. Porque vamos pensar, o indivíduo está descondicionado, com baixo nível de força abdominal. Dentro de 1 minuto, que é o protocolo do teste, ele deve fazer o maior número de flexões abdominais possíveis. Digamos que esse indivíduo venha a fazer 13, 14 flexões abdominais. Nós não podemos considerar no período de 1 minuto um indivíduo que faz 13, 14 flexões abdominais como um teste que esteja medindo resistência. Obviamente esse teste para esse indivíduo estará medindo força da região abdominal, porque esse indivíduo dentro de um período de 1 minuto conseguiu executar no máximo 13, 14 flexões, ou seja, isso torna-se um teste de força. Obviamente, se nós aplicarmos o mesmo teste com o mesmo protocolo para indivíduos bem condicionados ou com um nível de condição adequada, eles conseguirão no período de 1 minuto ficar executando o teste abdominal o tempo todo. Ou seja, aí o teste se transforma num teste de resistência abdominal propriamente dito. Só que o Treino em Foco ainda questiona alguns detalhes. Dentro desse período de 1 minuto, o protocolo pede que para o período de 1 minuto seja feito o maior número de flexões abdominais possíveis. Diante desse contexto de protocolo de teste, o que acontece? O indivíduo vai executar os movimentos de uma forma rápida, de uma forma veloz, de uma forma balística. Isso acaba transformando o teste um teste com velocidade compondo o movimento. Ou seja, o teste acaba se transformando num teste de potência abdominal e não de resistência abdominal, porque o movimento é explosivo, o movimento é balístico e com isso o movimento não pode ser considerado única e exclusivamente, o teste única e exclusivamente considerado como de resistência, e sim como de potência. E nós vamos mostrar para vocês agora no protocolo, vocês vão ver um outro detalhe do teste. Nos primeiros 30 segundos, quando a fonte de energia principal preponderante para o teste é a fosfocreatina, é a fonte dos fosfagênios, é a fonte imediata de energia, o indivíduo consegue fazer o teste de uma forma muito rápida, muito balística, nos primeiros 30 segundos. A partir dos 30 segundos, quando nós entramos aí preponderantemente, fortemente na fonte da glicose anaeróbica, produzindo lactato e fazendo queda do pH muscular e acidose muscular, obviamente isso vai corroer a capacidade de execução balística do movimento. Então nós vamos ver que a partir dos 30 segundos de teste até o final do teste, que seriam 60 segundos, nós teremos uma perda significativa na capacidade balística de executar o teste. Então o Treino em Foco analisa esse teste para um indivíduo bem condicionado como um teste de explosão, potência pura abdominal nos primeiros 30 segundos, quando ele consegue desenvolver uma velocidade significativa do movimento, de forma balística realmente, e a partir dos 30 segundos até os 60 segundos de teste, finalizando então consequentemente 1 minuto, o Treino em Foco entende que nós estamos medindo ali uma resistência de potência abdominal, porque naquele momento nós estamos medindo uma capacidade de permanecer executando de forma explosiva um teste abdominal, mesmo sobre alta produção de lactato e queda do pH muscular com acidose muscular. Então nós vamos agora mostrar o protocolo para vocês, nós vamos interpretar isso ao longo do protocolo, depois vamos discutir de novo, ok? Vamos lá então. Então o Jefferson vai executar, o indivíduo vai ficar deitado, o protocolo começa assim. Indivíduo deitado, aí tem posicionamentos protocolares para membros inferiores e membros superiores. Os membros inferiores devem estar com o joelho fletido, formando entre perna e segmento coxa um ângulo aproximado de 90 graus. Então o Jefferson pode afastar um pouquinho mais, isso, bilateralmente. Formamos aqui um ângulo aproximadamente de 90 graus, os membros inferiores também posicionados. O tronco se encontra deitado, toda a coluna apoiada sobre o colchonete. E os membros superiores têm aqui um protocolo específico. A mão esquerda vai estar tocando o ombro direito e a mão direita tocando o ombro esquerdo, formando um antebraço em X em frente ao tórax.
Vamos lá, Jefferson. Mão aqui, mão aqui. Isso. Com os cotovelos sempre junto ao corpo, não vale projetar os cotovelos à frente, o cotovelo é junto ao corpo, sempre segurando os ombros, não podem se desfazer desse padrão de movimento ou de posicionamento de membros superiores. Então, antebraços em X, em frente ao tórax, mão contrária ao ombro, tocando, permanecendo sobre o ombro, tronco sobre o colchonete relaxado. Eu vou fixar agora os membros inferiores do Jefferson, nós vamos fazer aqui de 2 a 3 repetições para que nós possamos ambientar o praticante, o testado com o teste, com o protocolo, para que ele saiba adequadamente como é que é o protocolo. E aí nós vamos testar e corrigir eventualmente algum defeito de execução, alguma incorreção na execução. Eu oriento o avaliado e ele vai fazer a execução. Então o que acontece? Apoio minhas mãos sobre o joelho, fixo os pés do avaliado e vou pedir agora para o Jefferson para ele executar uma flexão de tronco e quadril até que os cotovelos toquem as coxas. Só aqui, Jefferson, volta um pouquinho. Uma orientação básica, não projetar o cotovelo à frente, deixar o cotovelo junto ao corpo e aí tu vais flexionar o teu tronco, coluna vertebral e quadril, flexão do quadril também, até que esse cotovelo, sem projetar à frente, junto ao corpo, ele venha tocar o teu segmento coxo. Isso, ok, mais uma repetição, isso, mais uma para pegar bem, ok, tranquilo, isso. O que nós podemos notar com essa execução? Quando o Jefferson projetou um pouco o cotovelo à frente, ele encurtou o arco de movimento, então ele foi favorecido no teste. Projetou o cotovelo à frente, encurtou o arco de movimento, teve que movimentar menos a flexão do quadril e coluna vertebral, então ele foi favorecido no teste. O teste tem que ser protocolado igual para todos, ou seja, o cotovelo é junto ao corpo, com isso ele vai ter que angular mais o movimento até que os cotovelos toquem as coxas. E isso é o padrão de movimento para todo o executante do teste para se medir. Então, no caso do Jefferson, que está bem condicionado, a potência abdominal dele, certo? Então esse é o padrão de movimento e agora eu vou cronometrar aqui em 1 minuto e nós vamos verificar a execução do Jefferson. Quando der 30 segundos eu vou tentar mostrar para vocês, quando passou dos 30 segundos, como é que está para que vocês possam avaliar a execução do Jefferson. O padrão de movimento deve ser o mesmo. Obviamente, nos primeiros 30 segundos ele deve fazer bem rápido, nos últimos 30 a tendência é que saia mais rápido. Então atenção aí, Jefferson, atenção, foi! 1, vai, 2, 3, 4, 5, boa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, boa, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30 segundos, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, vamos lá, 46, 47, 48, 49, boa Jefferson, vamos lá, isso, 50, vamos lá, 51, vai lá, 52, isso, tá fechando o tempo, 53, 54, isso garoto, vamos lá, 55, ok, fechou o tempo. Pessoal, 35 repetições nos primeiros 30 segundos e o todo, 60 segundos, foram 55 repetições, ou seja, os primeiros 30 segundos, 35 repetições, nos últimos 30 segundos, somente 20 repetições. Quando nós pegamos esse parâmetro para analisar, nós temos que analisar o seguinte: os primeiros 35 repetições, nos primeiros 30 segundos, são potência abdominal pura. Nas últimas 20 repetições que foram feitas nos últimos 30 segundos, nós medimos ali resistência de potência abdominal. Esse é o entendimento do Treine Follow. Dessa forma, no próximo teste, daqui a 1 mês, 2 meses que você venha fazer, o que você pode interpretar? Você melhorou a sua capacidade de desempenho nos primeiros 30 segundos, ou seja, ao invés de fazer 35 repetições, você passou para 37, 38 repetições nos primeiros 30 segundos, você melhorou a sua capacidade de potência abdominal. E é potência que vocês podem ter visto durante a execução do Jefferson, foi extremamente rápido o movimento, foi explosivo, foi balístico, então é potência abdominal. Então se você partir de 35 repetições e for para 37, 38, você teve um ganho de potência abdominal. Se por outro lado, nos últimos 30 segundos você melhorou as 20 repetições feitas nos últimos 30 segundos para 23, 24 repetições, pegando somente os 30 últimos segundos, você melhorou sua resistência de potência. E vocês podem ter percebido durante a execução do Jefferson que ele perdeu fortemente a velocidade de execução nos últimos 30 segundos. Aquilo que eu havia falado antes, uma produção forte de lactato,
uma acidose muscular muito forte, levando a uma fadiga parcial ou uma fadiga total, como ocorreu praticamente no final do exercício. Então são duas formas de entender o teste, diferentemente de entendê-lo como de resistência muscular localizada. Talvez pegando 60 segundos num todo, a gente possa ter uma interpretação de resistência, embora explosiva. Mas se nós analisarmos parcialmente o movimento, nos primeiros 30 segundos nós temos potência abdominal pura e nos últimos 30 segundos resistência de potência abdominal. Então é uma forma diferente de entender o teste. Nós do Treino Foco trazemos essa dica para você, analisar parcialmente o movimento, os primeiros 30 segundos, os últimos 30 segundos, o envolvimento fisiológico bioenergético é diferente, a testagem, o nível explosivo de velocidade do movimento é diferente, e você tem que ter uma leitura diferente também desses scores. Então essa é a dica do Treino em Foco de hoje sobre as séries Avaliações Físicas. Até a próxima dica.